Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Samuel Dalelast, sou médico e esse é o nosso espaço aqui no YouTube para discutirmos temas relacionados à saúde, bem-estar e qualidade de vida. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal sobre saúde, sobre gerenciamento do envelhecimento e tudo que envolve esse assunto que eu gosto tanto de falar e trazer aqui para vocês. Bom, várias vezes eu já comentei aqui que muitos dos vídeos que eu trago para o canal eles são trazidos através da leitura que eu faço dos comentários de vocês. Vocês vão lá embaixo dos vídeos e comentam, poxa, fala sobre tal coisa e tal. E assim, vamos lá. Tem um vídeo que já me pediram para falar diversas vezes. Eu dava uma fugida aqui, escanteava para um lado, para o outro, porque eu já estou há tempos fazendo vídeo aqui no YouTube e estou tendo que desenvolver uma arte de andar em cima do muro, né? Por quê? Tem certos assuntos que eles geram uma polêmica, inclusive negativa. Está muito difícil hoje em dia de se comunicar em rede social, porque é cancelamento para tudo que é lado, é hater para cá, é hater para lá. E muitas vezes me pediram para falar sobre masturbação, com dúvidas, né? E assim, vamos lá. Eu não me lembro de ter recebido esse pedido de mulheres. Sempre que eu vi lá homem perguntando, doutor, fala aí, é verdade que a masturbação protege contra o câncer de próstata? É verdade que a masturbação baixa a testosterona ou aumenta a testosterona? Eram dúvidas masculinas, tá? Por que eu demorei para fazer esse vídeo? Criei um pouquinho de coragem, não porque eu vou ficar envergonhado ou encabulado para falar sobre masturbação. Já passei dessa idade de ficar vermelho para falar sobre sexo, tá? Acontece que o tema masturbação, ele envolve muitos dogmas, principalmente no aspecto religioso, sabe? Existem muitas religiões que acham que isso é pecado. Então, me desculpa se o que eu vou falar aqui hoje vai contra as suas crenças, a sua parte religiosa. Eu vou tentar trazer aqui, sendo o mais neutro possível, falando sobre aspectos positivos e aspectos negativos, porque sim, existem coisas que são boas quando a gente fala de masturbação, outras que são não tão boas assim. Existem muitos mitos em relação à masturbação. E agora, o que é fato é que o tema masturbação, ele é muito diferente, a abordagem dele é muito diferente quando a gente fala de homens e de mulheres. Isso começa já lá na infância, na adolescência, que a gente percebe que muitos pais falam sobre isso, né? Principalmente o pai, o homem, assim, ele fala quase que incentivando o seu filho a se masturbar, né? Uma coisa assim, esse aí, até usam uns coisas assim, esse é punheteiro, falam assim, né? Como uma coisa mais, mais aberta, né? Já a menina, isso não é algo que é comentado, que é abordado, né? Até mesmo a mãe, quando vai conversar com a sua filha, o primeiro assunto a ser falado é aquela preocupação da menina quando vai ter a primeira relação sexual. Isso aí é conversado, a parte do contraceptivo, é conversado também com a menina sobre a sua primeira menstruação, porque são temas que a mãe sabe que tem que conversar. Eu estou falando mãe, às vezes ok, às vezes o pai que conversa, mas geralmente isso fica por conta da mãe, né? A mãe é que conversa com a filha sobre menstruação, contraceptivo e a primeira relação. Mas é muito difícil a mãe falar sobre masturbação com a filha, né? Então a menina cresce com essa questão do proibido mesmo, né? Até porque a questão de tocar no próprio órgão sexual é algo que é visto como um pudor, porque o menino, ele vai fazer xixi, ele tem que segurar na pingolinha dele, ele segura, ele chacoalha para não cair a gotinha na cueca, né? A menina não, ela não toca na própria vagina. Por quê? Porque ela faz a higiene dela com um papel higiênico, então é o papel higiênico que encosta, ela não toca a mão na vagina. Então, até essa relação de contato já é algo diferente quando a gente fala de meninos e meninas, tá? Bom, aí depois vem também uma questão que parece que a mulher se masturbar assim, é uma coisa
não vou dizer pecado, mas é uma coisa associada muitas vezes a um pudor, como se a mulher não pudesse ter prazer, né? Que a mulher não pode ter a excitação sozinha, uma coisa errada, uma coisa feia, né? E eu converso todos os dias com pessoas aqui dentro e muitas vezes a queixa da consulta é a baixa de libido. E aí eu pergunto, né? E aí, você se toca? Você já se masturbou? Você sente prazer quando se toca? Porque muitas mulheres, elas chegam aqui e falam assim, eu nunca tive um orgasmo na vida. Tá, você já se masturbou? Não, nunca, né? Olha que problema. Será que ela tem realmente um defeito aí que faz com que ela não consiga atingir o orgasmo? Ou será que ela não se conhece o suficiente para ter um orgasmo com um homem, né? Porque o ato de masturbação, eu vou pontuar aqui, ele é o primeiro benefício que eu diria do ato de masturbação é conhecer o próprio corpo, tanto para o homem quanto para a mulher. Saber qual é a região do toque que eu gosto mais, como é que eu seguro o meu pênis, onde é que eu toco nele, qual é a pressão, a força, a velocidade que eu gosto, que me dá prazer, que vai fazer com que eu atinja o orgasmo mais fácil. A mulher é a mesma coisa, qual a região do clitóris dela que ela mais sente prazer. Então, o primeiro benefício aqui é o autoconhecimento, né? Como fica mais fácil sentir prazer quando você sabe como sentir prazer, tá? Aí tem algumas coisas que falam muito assim, protege para o homem, né? A masturbação masculina, ela faz bem para a próstata. Sabe que esse comentário ele vem de um estudo do ano de 2016. É um estudo, desculpa se eu estou errando aqui, tá? Esse estudo faz muito tempo que eu li, mas se eu não me engano, ele fez um comparativo, era um estudo observacional, que se eu não me engano era assim, ó, homens que se masturbavam 21 vezes no mês versus homens que se masturbavam 7. Era uma relação de 3 vezes menos, né? Entre um grupo que se masturbava mais e um grupo que se masturbava menos. E o que se viu aqui? Se viu que realmente esse grupo que se masturbava mais tinha menos alterações relacionadas à próstata, tá? Seja isso tanto no tamanho da próstata, né, que a gente chama de hiperplasia benigna de próstata, câncer de próstata, mas sinceramente, esse estudo, para mim, ele não foi algo convincente a ponto de fazer com que eu possa vir aqui e dizer sim, é cientificamente provado que a masturbação masculina faz bem para a próstata. Tem evidência, ok, tem evidência, mas não é algo que eu possa afirmar para vocês, tá? Logo depois, em 2017, também foi publicado um artigo que mostrou benefícios para a saúde cardiovascular. Esse artigo já me convenceu muito mais, por quê? Porque fisiologicamente, bioquimicamente, eu consigo fazer essa correlação, realmente, né? O ato da masturbação, ele é quase que uma atividade física, isso obviamente depende, né, de uma ejaculação precoce, uma ejaculação retardada, né, de muitos minutos e tal, mas o quanto isso promove para o corpo, vasodilatação, né, a questão de alteração, óxido nítrico, alterações hormonais, então sim, tá? Eu acredito, tem evidência de que a masturbação ela melhora a parte cardiovascular, mas ao mesmo tempo, na mesma proporção aqui, mesma proporção não vou dizer que é a mesma proporção, mas também eu entendo isso porque o ato sexual também melhora a parte cardiovascular. Então, a gente pode trazer aqui, ó, benefícios para o coração, talvez, possivelmente, benefícios para a próstata, tá? Um outro benefício importante da masturbação, muitas vezes, isso aqui é algo que vai segurar o casamento, tá? Por quê? É evidente que homens se masturbam muito mais do que mulheres. Por quê? Tá? Aí é algo que eu acredito, é uma justificativa minha, baseado no que eu vejo em consultório. Porque a mulher, ela é castrada quimicamente desde muito jovem, tá? A mulher, ela procura um dermatologista para tratar a pele lá nos 14 anos, a mãe leva a menina no dermato
porque a menina tá com acne e aí estão fazendo bullying no colégio com ela e tal. Aí o que acontece? O que a dermato faz? Ela dá para essa menina um remédio hormonal chamado pílula anticoncepcional, contraceptivo. E essa mulher, ela começa a tomar pílula aos 14, 15, 16 anos e muitas vezes ela vai parar de tomar pílula só para engravidar, sem saber de todos os malefícios que a pílula causa para o corpo dela. Tá? E uma das coisas que acontece, quando eu digo de castração química, é porque a pílula ela aumenta muito uma globulina chamada SHBG, e a mulher vai ter então um SHBG muito alto, e o SHBG, por consequência, diminui muito a testosterona livre da mulher. Não é a testosterona total, porque às vezes a mulher faz o exame, eu tô com a testosterona total boa. Faz a livre, vai estar lá embaixo. E aí o que acontece? Essa mulher tem a sua libido, o seu desejo sexual completamente diminuído. E às vezes o que vai acontecer aí é que o homem vai ter que usar os seus próprios recursos, né? Fazer a justiça com as próprias mãos, vai ter que ir lá e saciar o seu prazer utilizando o que ele tem, né? Isso pode ser eficiente, inclusive para evitar traição, divórcio. Então, por que não dizer que isso seria um benefício, né? E também, contrapondo aqui, para a mulher também. Daqui a pouco essa mulher está casada, ela casou com um homem que não sabe proporcionar prazer para ela. Eu já ouvi isso no consultório várias vezes, né? Pacientes mulheres que chegam para mim e falam assim, doutor, o meu marido ele não consegue me fazer chegar no orgasmo. Por quê? Porque ele gosta, ele é muito afoito, chega no ato sexual, ele vai direto para a penetração. Para mim é muito importante todas as preliminares, né? Aquela parte do beijo, do toque, do abraço, do sexo oral. Para mim é importante e o marido não faz aquilo. E a gente sabe que existe uma dificuldade de conversar sobre isso. Tem muitos casais que não conseguem conversar, tem uma certa vergonha de abordar esse tipo de tema uns com os outros. Então aquela mulher, o que ela faz? Ela vai lá, infelizmente, né? Porque julgar se é certo ou errado, enfim, não vamos julgar, mas ela vai lá prestar serviço, né? Porque ela sabe que o marido tem necessidades fisiológicas, mas depois essa mulher ela vai sozinha se tocar para conseguir atingir o prazer. Então, né, aqui a gente colocaria como uma questão ligada até mesmo a manter o casamento, né? Existe uma coisa um pensamento, né? Ainda voltando para essa questão da pílula, existe um pensamento que ele é, de certa forma, errado, né? Que homens casados fazem mais sexo do que homens solteiros, né? E isso pode ser um equívoco, justamente por isso, porque muitas vezes o homem solteiro, ele se relaciona, ele sai, vai pra noite, conhece meninas solteiras, né? E muitas meninas solteiras não fazem uso de contraceptivo porque elas pensam assim, eu não vou sair por aí transando sem preservativo com quem eu não conheço. Então elas usam preservativo e por isso elas não precisam usar uma pílula, alguma coisa assim, né? E aí, quando casa, muitas vezes a mulher fala, agora eu arrumei um homem, um parceiro para minha vida, eu não vou mais usar não vou mais usar preservativo, eu vou começar a tomar uma pílula para não engravidar. E aí que a parte sexual amortece um pouquinho por conta da mulher. Então, isso também é uma realidade. Vamos falar sobre algumas crenças, mitos e por que falam sobre isso. Aqui fala o seguinte, ó, que a masturbação masculina, ela viria a diminuir, então, os níveis de testosterona no homem, tá? Verdade, mas é irrelevante. Por quê? O que acontece? Quando existe o orgasmo, existe uma liberação muito grande de prolactina e ocitocina. Por isso que a masturbação traz aquele efeito relaxante, tá? Vamos deixar claro aqui, fazendo um gancho, um gapzinho, que isso, na masturbação, essa liberação de ocitocina e prolactina e endorfina e dopamina, tudo isso, todos esses neurotransmissores do bem-estar, que traz uma sensação gostosa, são liberados
mas isso é liberado 400 vezes menos do que no ato sexual. E aqui já começa a ficar claro porque que muitas vezes a masturbação ela não é algo que sacia você, sacia parcialmente, mas não é aquela coisa de poder ficar dias sem vontade, como às vezes acontece num bom ato sexual. Fica 2, 3 dias saciado. A masturbação não. Foi lá de manhã, de noite já deu aquela vontade de novo, né? Muitas vezes por isso, porque são proporções diferentes, tá? Mas o que a gente tem que saber? A prolactina, ela diminui o nível de LH e o nível de FSH. O que é isso? Hormônio luteinizante, hormônio folículo estimulante. Esses dois hormônios são produzidos na hipófise e vão lá no testículo estimular a liberação de testosterona, a síntese, a produção e a liberação de testosterona. Então, olha só, quando você tem um orgasmo, mas aí seja ele por masturbação ou por sexo, vai aumentar a prolactina, vai diminuir os hormônios que estimulam a testosterona e a testosterona naquele momento vai cair. Por isso esse mito de que se masturbar é ruim. Isso demora minutos para se restaurar, tá? Talvez uma hora, enfim, mas isso não é algo que vai ficar muito tempo, é algo passageiro, momentâneo. Então, sobre isso, eu digo que é mito, não considerar a questão do comprometimento desse hormônio tão importante, né? Aí falam assim, mas é por isso que quando a pessoa vai competir, um jogador profissional, ele tem que ficar sem se masturbar, que é para não mexer nos hormônios. Mentira, não é por isso. O que acontece? O ato do sexo, da masturbação, é um ato de gasto energético. É óbvio que é um gasto energético. Então, sim, realmente, quando você tem lá atletas profissionais que vão ficar lá, chamam naquela fase de concentração, né, antes das atividades lá de jogo, eles realmente tentam poupar o corpo, mas não é por conta da parte hormonal. Aí vamos aproveitar que está no quadro isso daqui e vamos voltar a falar sobre benefícios da masturbação. Está aqui, né? O relaxamento, alívio de tensão. Muitas pessoas, já conheci várias, utilizam isso inclusive como um Rivotril para dormir, né? Tá um pouco tenso, o dia foi estressante, vai lá, se masturba, tem um orgasmo momentâneo, é assim, ó, é na hora, já dá aquela sensação de relaxamento e tal, fazendo com que o sono possa ser melhor, ou às vezes durante o dia mesmo, entendeu? Então é um dos benefícios, o controle da ansiedade, tá? Samuel, só tem coisa boa? Não, tem coisa ruim também. Vamos falar sobre coisas ruins que a masturbação pode promover, isso eu diria que tanto para homens quanto para mulheres, tá? O que vai acontecer? Aqui a gente tem que falar sobre o estímulo. É muito importante não ter um vício em que sentido? Sempre o mesmo estímulo. Por exemplo, aquela pessoa, vamos falar como se fosse homem, né? Ele só consegue se masturbar assistindo um tipo de vídeo pornô específico, só consegue ver vídeo de sexo anal, só consegue ver vídeos onde tem, sei lá, várias pessoas, né? Um homem com 2 mulheres e tal, alguma coisa específica, aquele estímulo visual ou algum estímulo tátil, por exemplo, assim, só consegue se masturbar se tiver sentado em algum local onde tenha alguma parte que esteja em contato com o saco escrotal, dando um estímulo de um toque diferente. Onde é que eu estou querendo chegar com isso? Essa pessoa que vai conseguir buscar o seu estímulo de prazer máximo, que é o orgasmo, só com aquela maneira, aquele vício, quando for ter o ato sexual com uma parceira, um parceiro, o que vai acontecer? Não vai conseguir. Por quê? Porque não vai ter aquele cenário que ele criava e que era o cenário que estimulava muita dopamina para ele, entendeu? Então, eu diria assim, até mesmo usar mãos diferentes, né? Mão direita, mão esquerda, a pressão no pênis, uma pressão às vezes mais forte, às vezes mais fraca, né?
porque daqui a pouco vai ter lá, tá casado há muitos anos e, sei lá, o canal vaginal da mulher é muito diferente. Tem mulheres que têm um canal vaginal mais apertado, outras menos. E daqui a pouco a pessoa só consegue se masturbar com muita pressão na mão. Mas a esposa dele não tem essa mesma pressão dentro do canal vaginal. Então começa a ter um perigo de que não consiga se satisfazer no ato sexual, tá? Então aqui fica uma dica: o consumo excessivo de pornografia também é um problema, né? Porque a pornografia são atores que estão lá pensando em entregar um visual, né, para satisfazer, para dar prazer para as pessoas. Mas aquilo ali, quando que aquele tipo de ato sexual realmente acontece na verdade? É muito difícil. Aquilo ali é um teatro, aquilo ali é uma fantasia, né? Então é importante não criar essa expectativa que os vídeos pornográficos podem trazer, tá? Isso é um sinal, é uma das vezes, é uma das questões aqui que eu diria que é prejudicial. Outra é quando isso começa a se tornar algo que atrapalha a sua vida, né? Porque fala assim, masturbação demais é ruim. Mas o que é o demais? O que é o de menos? Tem um número? Tem um número que vai dizer aqui? Qual é o número para a partir daqui é ruim? Não existe o número. Existe justamente isso, né? Você está no dia e você deixa de fazer uma reunião, sai de uma reunião para ir no banheiro se masturbar, né? Isso começou a ficar algo insano, né? A gente começa a chamar isso de, aí já vai para o lado da patologia, ninfomaníaco, alguma coisa assim, onde precisa de cada vez mais descarga de dopamina para se satisfazer. Também acontece, por isso que tem que ter sempre essa medida, né? Outra questão, quando existe excesso de masturbação com excesso de pressão no pênis, aquele atrito que a mão pode estar fazendo ali, pode sim estar machucando terminações nervosas, pode estar destruindo terminações nervosas, fazendo com que o pênis comece a perder a sensibilidade que ele tem que ter na hora do prazer, lá pela penetração. Isso tem até nome, tá? Isso chama Death Grip Syndrome. Ok? Isso é uma consequência do excesso de masturbação junto com excesso de pressão no pênis, né? Que pode fazer realmente essa lesão de terminações nervosas, tá? Bom, aí, obviamente, tem todo o resto, que esse aqui é um vídeo que eu podia ficar 1 hora falando sobre isso, porque envolve todo um mecanismo de vasodilatação, tanto do pênis quanto do clitóris, né? O clitóris, quanto mais dilatadinho, quando a mulher está com prazer, mais sensibilidade. Mas eu já fiz aqui para vocês, nesse mesmo canal, uma série, vou até botar aqui para vocês em forma de playlist, fiz uma série, deve ter uns 8, 9 ou 10 vídeos falando sobre amor e sexo, onde eu explico tudo, falo sobre como se dá o prazer, como se dá o orgasmo, tanto para homens quanto para mulheres. Então, se você gostou do tema e quer se aprofundar mais nisso, vai lá, tá aqui, ó, deixo para vocês um link com todos os vídeos sobre amor e sexo para você se debruçar aqui e conhecer muito mais o universo tanto do corpo masculino como do corpo feminino no que diz respeito aí a todos esses estímulos sexuais, tanto se for para procriação, porque eu falo de como melhorar a fertilidade, falo de como facilitar orgasmo, a ereção, o prazer, tudo isso, tá? Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, dá um like, compartilha com os amigos, joga lá no grupo da família e sai correndo como quem não quer nada, deixa o tio, a tia, até o avô, a avó lá assistiu, por que não, né? A gente tem aquela ideia de que pessoas mais idosas não se masturbam, isso aí não existe idade, né? Isso é algo que acompanha a espécie humana há muitos anos e também não só a espécie humana. A gente já viu vários videozinhos aí circulando de brincadeira, né? Nas redes sociais, de macaquinho, mexendo no pintinho e tal. Por quê? Porque essa coceirinha aí que os bichinhos conseguem sentir é algo que vai além
do prazer da espécie humana. Se você não está inscrito no meu canal, se inscreva, aciona aqui o sininho para receber toda semana novos vídeos para você. E lembrando que abaixo desse vídeo tem um link que você pode acessar, se inscrever e passar a fazer parte de um grupo VIP de pessoas que recebe conteúdo gratuito e exclusivo semanalmente aqui do meu canal. Fica aqui o meu muito obrigado.